as crianças pequenas, né? As menores. Né? São essas que não têm uma curricularização, né? Ou que tudo é currículo, né? Tudo que se faz é currículo. É brincar, é pular, é investigar sobre os planetas, é investigar sobre a folha seca que caiu. Então, tudo é currículo, né? Não tem a obrigatoriedade de cumprir uma lista, uma cartilha. Por que voltar às escolas de educação infantil? Se é esse motivo das crianças estarem em situação de precariedade, né? Porque não tem com quem ficar, um adulto responsável, então a gente retorna a essa perspectiva anterior, né? E esse é, talvez, especialmente para a educação infantil, uma lição assim que a gente precisa tomar todo cuidado para compreender de uma forma salutar, né? Importante para a gente não involuir nas conquistas que a gente teve, né? Desde a década de 90, com o ECA, e a partir dali a LDB e todos os documentos, né, referenciais para a educação infantil, eles reforçam a ideia de cuidar, educar e brincar. Né? Então, esses pilares, eles são os que dão sentido para aquilo que a gente faz na educação infantil. Se um desses pilares for fortalecido, descaracteriza, né, o processo que acontece na educação infantil. A gente viu escolas na França, na Espanha, né, e outras na China também. Vocês viram aquele vídeo do chinês na escola e leva jato na cabeça, põe a máscara, né? Bota a mão dentro de uma máquina para ser limpa. Outro já envolve ele numa capa, né? E assim ele entra na escola, né? Uma criança que é assim empacotada inteira para estar naquele espaço, ela no mínimo vai ter limitações físicas, né? Imagina as outras dimensões, né? A questão emocional e enfim. Então, a gente precisa tomar o cuidado para não fazer um apressamento desse processo de retorno, né? Qualquer tipo de protocolo, agora a colega colocou ali, né, a Ana Maria, não existe como manter a higienização de tantas crianças. Não existe, né? Por isso que, inclusive, não sei de onde que você é, Ana Maria, mas assim, o nosso estado, Rio Grande do Sul, ele não divulgou nenhum tipo de protocolo, né, de como que essas aulas começariam a ser retomadas, né? Ele divulgou um cronograma de retorno. Né? Quem vai fazer esse protocolo de segurança para cuidar para que as crianças estejam, né, seguras naquele ambiente, né? Vocês viram que a França encontrou um jeito bem problemático de receber as crianças, né? Que é botar elas em quadradinhos, né? Afastadas umas das outras. Então, isso limita a sua interação, né? Pensa em bebês sendo recebidos por uma professora de máscara, né? Cheia de proteção. Então, esse tipo esses EPIs que a gente vê os médicos e o pessoal da saúde, é inviável para o campo da educação, né? Porque limita tanto a interação quanto o movimento, seja de crianças, seja de professores, né? É um cansaço que a gente toma, assim, que eu não consigo nem imaginar, né? Por ficar ali 8 horas com aquele equipamento ou tendo que trocar ele a cada periodicamente, né? Então, assim, essa ideia de retorno às aulas, a gente
não tem como discutir agora, né? A gente colocou na pauta do evento para pensar algumas possibilidades, né? Mas não neste momento, né? Mas também a gente defende que não é possível a gente ficar em casa aguardando que as aulas retornem para poder pensar como vai ser esse processo, né? E por isso que a gente colocou a pergunta ali, né? Por que falar, então, de autoformação em tempos de pandemia? Porque a gente precisa pensar como que nós vamos, que tipo de sujeitos nós seremos quando retornarmos ao convívio, retornarmos ao trabalho, né? Então, se o mundo mudou, se nós vamos mudar, que tipo de outras práticas a gente pode pensar para levar adiante o nosso trabalho? Então, é um pouco a ideia desses encontros aqui, tá? A professora Elisa disse que escuto, mas caiu a conexão, né? Sim, a gente também concorda, né? O toque, a interação, os outros sentidos que o professor exercita, coloca em prática ali no momento em que está com a criança, qualquer tipo de EPI acaba prejudicando esses sentidos, né? Mas também a gente não é da opinião que não pode ficar em casa, né, para a vida inteira. A gente precisa ir se reorganizando, né? Se reorganizando em termos de formação, porque se o isolamento nos pegou de surpresa, né? Como eu disse, a gente estava aqui na quinta-feira, planejando a outra semana de aula, e quando chegou na sexta, né, todo mundo em casa, já não tinha mais aula presencial, ao menos não na escola pública, né? Então a gente não pode ser tomada de surpresa novamente. Ah, não, segunda-feira as aulas retornam, né? A gente precisa aproveitar justamente essa ideia de lição para pensar, né, um retorno mais pensado, planejado, porque é isso que exige a educação, né? É planejamento. Bem, eu tinha planejado mais algumas coisas para falar com vocês, mas já está avançando, né? Juliana. Então, felizmente a professora Elisa, né, está com muita dificuldade, né, de conversar conosco, né. Então, acabei abrindo ali para as pessoas poderem conversar e dialogar um pouco conosco, né, trazer algumas coisas, algumas dúvidas. Tem várias pessoas aqui, tem a Karen Barbosa do Rio Grande, né, que colocou que por aqui estamos solicitando em nossas reuniões remotas pensarmos possibilidades e condutas para o possível retorno. O que estão pensando aí em Pelotas, por exemplo? Uma pergunta que ela fez. Acho que a gente podia abrir para as perguntas, dúvidas das pessoas, né? Irem conversando um pouquinho, porque, claro, a gente sempre tem que ter uma segunda opção. Infelizmente, a professora Elisa aconteceu isso com ela, mas para outra semana, com certeza, já vai estar bem melhor. Então, as pessoas já estão colocando seu ponto de vista ali. Quem sabe a gente podia conversar, falar um pouquinho, né? Visualizar. Se a senhora tem mais alguma coisa para colocar a respeito das suas 3 pautas que a senhora colocou aí. Quem é a menina de Rio Grande que você falou, professora? Professora Karen. Isso. A gente também está aqui fazendo esse processo de formação, né? Tanto a rede pública quanto a rede privada está fazendo encontros, né? Mantendo a estrutura da escola e fazendo encontros para pensar muito mais esse processo pessoal de formação, né? Pensar o campo emocional e que também é super importante, né? Como é que esses professores estão nesse momento, né? Em que estado de saúde mental eles estão,
né? Então, assim, professor não está em casa, tá? Às vezes não está nem trabalhando porque não tem condições de se ocupar com isso, né? Em função não só de ter algum tipo de doente na família ou de ter toda essa confusão de mudança de rotina, né? Mas por ser afetado diariamente por esse bombardeio de informações e que afeta a saúde mental dele, né? Então, se lá nos anos 80, 90, a gente dizia para os nossos alunos assim, escutem, né, o telejornal, vejam as notícias, vocês precisam estar atualizados sobre o que está acontecendo, né? Nesse momento, a gente tem dito para os nossos alunos e para quem está próximo, né? Escutem apenas o necessário, né? Não fiquem reverberando notícias de quantos mortos nós estamos, quantos nós chegamos agora, né? O estado de ocupação dos hospitais, enfim. Vejam notícias apenas uma vez no dia para se inteirarem da situação, mas não fiquem ali horas e horas, né? Na frente da televisão ou mexendo no celular, porque a forma como essas notícias chegam é bastante assustadora. Além disso, a gente tem hoje um outro problema que não tinha nos anos 80 e 90, né? Que é a ideia da fake news, né? Então, isso afeta muito também a formação da opinião, né? Como eu disse, a gente não pode se omitir de dar a opinião, né? Porque senão outros dão. Priscila também ali, né? Tudo bem, Pri? Falou que as escolas municipais não têm nem espaço físico, né? Não tem espaço físico, não tem equipamentos necessários, né? Não tem pessoal, então o corpo docente ou o corpo de profissionais, a gente precisa pensar que muitos são do grupo de risco, né? Por conta de que vem sofrendo ao longo do tempo com diferentes tipos de síndromes, né, e de doenças que têm levado eles a esse grupo de risco. Eu não falo só de pessoas com mais de 60 anos, né, mas eu falo de pessoas com diabetes, com problema no coração, com estresse acentuado, né, então tudo isso de alguma forma fragiliza a saúde do profissional nesse momento, né, então que tipo de atendimento a gente faria com essas crianças, né? O Estado também disse com relação aos espaços físicos, né? Não é só metade, né? 50% das crianças na sala. Tá, e as outras 50% a gente fará o quê? Ah, sim, 50% vem na segunda, o outro vem na terça, o outro vem né? Não é possível a gente fazer rodízio. Rodízio na educação infantil, como também já foi aventado, não só no Rio Grande do Sul, como também em outros estados, né? Rodízio para as crianças é uma adaptação permanente, né? Isso para a saúde mental, não, é inviável, né? Não tem como uma criança entender o que é escola e participar da escola vindo um dia sim, um dia não, né? Encontrando ora alguns colegas, ora outros colegas, né? O estabelecimento de laços e de interação é totalmente prejudicado. Trazer uma compreensão aqui da nossa colega que faz parte do grupo de estudos, que é a professora Alessandra Londeiro, que é do município aqui de Pelotas. Ela disse que acredita, né, em falar em autoformação em tempos de pandemia. E como a gente conversa sempre no grupo, né, que isso como a gente vai lidar com essas crianças, principalmente depois dessas mudanças todas. Como a gente já vem conversando há bastante tempo, nada voltará ao normal, nada será como antes. Ela trouxe um pouco do que a gente discute dentro da nossa prática e trazer também o que a gente estuda dentro do grupo.
estou conseguindo acompanhar, Ju, o chat, né? Então, se alguma questão aí passou, né? Você pode trazer no... Até porque, né, a gente está com um público que não tem acesso ao Sim, chat, né? então, infelizmente, a professora Alessandra acabou saindo, né, ficou através do link, então o link ele não dá acesso, né, às pessoas para se comunicarem com a gente, né, então a gente tem aqui apenas 75 usuários e fora que estão, né, pelo link, então ela não conseguiu o contato, então por isso que ela tá aqui conosco, desculpa, ela conseguiu mandar, mas os outros não estão, né, então ela só tá através do link. Aí tem outra colega aqui que falou, que é Simone Amaral, que ela tem muitas dúvidas sobre essas aulas remotas e online. Difícil passar atividades para os alunos pequenos. Não sei se você tem alguma coisa para comentar a respeito disso. Eu iria retornar a pergunta, né? Por que passar atividades para as crianças pequenas, né? O que a gente tem hoje é muito... O que a gente está fazendo hoje com as crianças é muito resultado da pressão da mantenedora, seja secretarias municipais ou particulares, né? Ou da pressão dos pais que dizem, bom, você precisa passar atividades para os meus filhos, você é professora, né? E aí, diferentes agentes públicos, né, têm dito, por favor, não façam isso, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu não sou educadora, né? Então, aquilo que a gente pode auxiliar os pais e orientar deve ser no sentido de atividades amplas, né? No sentido de atividades que as crianças possam participar das próprias rotinas da casa, né? E não mandar trabalhos típicos da escola para a criança fazer em casa, porque isso é simplesmente transpor um ambiente de escola para casa, né? É o que a gente acabou fazendo nesse arremedo de chamar as atividades que a gente está fazendo agora de atividades remotas, né? A gente não se atreveu a falar que é EAD, né? Inclusive, a gente diz não é EAD, mas, na verdade, a gente está usando ferramentas de uma educação à distância, né? Então, assim, atividades que a gente pode orientar os pais, né? Como eu disse, a gente tem esse trabalho de orientar as famílias, de dizer o que as crianças estão precisando nesse momento e de que forma a gente pode colaborar nesse processo educativo que ocorre nas casas com as famílias, chamar as crianças para fazerem, colaborarem das atividades que estão acontecendo com os adultos também, né? Então, ajudar a dobrar uma roupa, né? A organizar as suas coisas, é fazer um espaço para as crianças estarem, né? Sem estarem no espaço do adulto, né? Então, criança adora cabaninha, adora usar o seu esconderijo, né? E a gente tem papel de auxiliar as crianças a resguardarem o seu espaço subjetivo, né? Criança também cansa de adulto, né? Eu falei antes, eu não aguento mais a minha criança. Mas a criança também cansa do pai e da mãe, né? Ou cansa da tia que está perto. Então, assim... Só um pouquinho, professora. Ruído. A Adriana Luiza poderia desligar seu microfone, por favor? Eu já mandei no chat para ela, mas acho que ela não ouviu. Obrigada. Às vezes a pessoa entra no celular e não se dá conta, né? Ou o áudio ativa na hora em que tá só ouvindo. Então, assim, são atividades de resguardar o espaço dessa criança, a vontade dessa criança e de conversar com ela sobre esse momento, né? Quem tem criança em casa já deve ter ouvido aquela questão. Por que eu tô em casa?
por quando que eu vou voltar para a escola? Vocês estão fazendo essa pergunta agora, né? Então, imaginem as crianças. Então, assim, a gente precisa conversar com elas sobre o que está acontecendo, né? Sem criar mais pânico, né? Mas ir ao limite da compreensão dela, né? Às vezes ela não quer saber quantos são os mortos, né? E o que essa doença causa no corpo, né? Mas ela quer só saber, é uma doença, é perigoso, eu vou pegar, eu vou morrer, né? Pergunta de criança é pergunta bem explícita, né? Então, a gente em casa, orientar os pais para que conversem com seus filhos sobre o que está acontecendo, né? Vou fazer Produzir material com essas crianças, né, também. Eu vou fazer um gancho já com a pergunta da Andressa Borges aqui, que ela pergunta, né, como lidar com esses sentimentos de volta à escola, sem o toque? Já puxando um gancho para essa pergunta que ela está fazendo, né, e colocando aqui. Então, assim, esse é um outro perigo, né? A gente está dizendo que não tem condições de voltar às aulas porque a gente não tem condições sanitárias adequadas e estruturais adequadas, né, nas escolas, mas também é uma questão a gente voltar a uma perspectiva higienista sobre o que fazer com as crianças, né? Então, volto àquela comparação, né? A gente só consegue se olhar, se compreender a criança, se olhar para a gente, né? A gente cansa de ficar no computador o dia inteiro. A gente cansa de ter que passar álcool gel, pegar uma coisa e lembrar que vai ter que passar de novo álcool gel, né? A gente cansa, sai na rua, sai no pátio da casa e esqueceu de pôr a máscara, volta, pega a chave, passa álcool gel, pega a máscara, né? Então, esse tipo de protocolo que a gente já está enlouquecido fazendo, a gente não pode levar isso para as crianças também, né? É claro que a gente precisa dizer para elas, né? Como eu estava falando antes, o que está acontecendo, né? Quais são os protocolos básicos de segurança, sem entrar na neura das escolas e dos pais continuarem o dia inteiro, né? Pegou aquele brinquedo, não, agora tem que passar porque ele caiu no chão, né? Então a gente vai repetindo e vai deixando a criança enlouquecida, né? Chega um momento que ela diz, eu não te aguento mais, né? Não faz mais isso comigo. Então, assim, acho que é uma forma da gente ir compreendendo o que está acontecendo, tanto conosco quanto com elas, né? O que a gente poderia hoje tirar de lição da pandemia, né? Pegar um dia lá, sexta-feira. Então, sexta-feira a gente vai conversar, né, com as crianças da casa e vai fazer algum tipo de registro, seja pegar uma caixinha e colocar um objeto significativo ali sobre a semana, pensar em tirar fotos sobre aquilo, pensar em fazer um cartaz, um grande desenho sobre o que cada membro da família aprendeu, né, de legal naquela semana. Então, são formas da gente ir compartilhando as nossas aprendizagens, né, e trocando experiências e ir também compreendendo, percebendo como a criança está lidando, né. Tô dando essas dicas não é para vocês, né? Eu imagino que os professores que estão aqui presentes, eles têm essa consciência, né? Mas que eles repliquem isso com as respectivas escolas, né? Com as famílias, porque como eu disse, essa é uma ferida aberta, né? Que a gente precisa dar conta agora. Tem coisas que a gente não tem mais a percepção de que as crianças não saibam, né?
como bordar, costurar um botão, né? Fazer o alinhavo de um dado objeto, objetos grandes num espaço, pequenos no outro, né? Como é que chega a água até a nossa casa, como é que chega a luz até a nossa casa, né? Tornar esta casa um ambiente de investigação e de troca de memória de coisas que a gente fazia quando, né, era criança, são também atividades extremamente importantes para este momento, especialmente para as crianças de educação infantil, né? Então, assim, tornar lúdico, né, o chavão da pedagogia e da educação infantil tudo deve ser lúdico, né? Mas tornar brincadeira, tornar acessível ao pensamento infantil aquilo que está acontecendo na casa, né? Então, tornar um espaço investigativo. Isto é a ludicidade básica que a gente está... que é possível, né, para os pais fazerem nesse momento. Professora, a gente tem uma colocação daqui da Mônica Correia, que é bem interessante. Vai falar um pouco também, porque a gente fala muito da criança, mas a gente tem que falar nós, professores, também, né? Como nós vamos voltar? Então, ela colocou aqui que em uma das reuniões virtuais da escola em que ela trabalha, foi levantada a questão da nossa própria saúde mental, né? Saúde emocional, desculpa, saúde emocional. Como estaremos para receber essas crianças e famílias? Afinal, aí ela colocou, deveríamos estar em isolamento. Não conhecíamos mais o que nos aguarda aí fora. Então, quando retornamos às atividades, seremos à frente de linha para reconstruir o mundo para essas crianças. Então, essa colocação que ela colocou, que também pensar na própria saúde emocional desses professores, né? E por isso que a gente precisa aproveitar esse momento, né, para ressignificar algumas coisas. Eu tinha pensado aqui da gente fazer uma discussão, mas sei que não vai dar tempo agora, vai ficar para os próximos momentos, né? Da gente pensar um pouquinho sobre a nossa relação com a nossa profissão. Né? De que forma, por que a gente escolheu ser professor de educação infantil? Né? Talvez agora no final aqui, a gente passe para a próxima vez, eu coloco aqui algumas questões para vocês pensarem um pouquinho, né? Pensarem subjetivamente, pensarem internamente e registrarem isso, né? Porque se eu disse para vocês construírem um álbum com as crianças, né? Ou dei a ideia de construir um álbum de registro sobre esse momento de pandemia, né? As aprendizagens da pandemia. O registro é uma forma da gente ir compreendendo melhor aquilo que está acontecendo no mundo interno, né? No nosso mundo interno. Então, assim, a ideia do curso é que a gente comece a pensar alguns argumentos, né, a fortalecer alguns argumentos para poder lidar com essa opinião pública e com os agentes públicos que dizem as crianças precisam voltar às aulas, né? Agora é hora das escolas de educação infantil abrirem, né? Professores, se virem, eu dou álcool gel e vocês façam o que for necessário, né? Porque daí a gente vai acabar igual a França fazendo os quadradinhos para cada sujeito estar no seu espaço, né? Isso, como disse a Jerusa ali, desqualifica, né, descaracteriza aquilo que se faz na educação infantil, né? Então, a educação infantil é um espaço de interação, de investigação, de descoberta, né? É um espaço de se sujar de diferentes formas, né? Então, não combina com essa perspectiva higienista que também poderia, de alguma forma, estar sendo alimentada com todos esses EPIs que a gente vê, né? Os outros profissionais usando. Então, assim, é importante que a gente comece a pensar o como a gente se relaciona com as nossas crianças, né? O que estava pegando
né? Pegando, entre aspas, na gíria, o que pegava quando a gente ia para a escola? Porque qual é o estado emocional saudável da gente estar, né? É um estado de bem-estar, né? Em que o corpo está lidando de uma forma tranquila com as necessidades que o meio, com as demandas que o meio externo oferece, né? Só que qual é o estado emocional que a maioria dos professores ia para os seus espaços de trabalho? Um estado de estresse, né? Um estado de cansaço físico, né? Dores de cabeça, né? Então, assim, são manifestações do corpo mostrando que algo não estava bem, né? E não estava bem ao longo de semanas, né? Isso mostra, né, de acordo com a neurociência e o que a gente vem estudando, mostra que existia um sentimento de fundo ali, que não era um sentimento de bem-estar, um sentimento de satisfação, um sentimento de serenidade e leveza para com o seu trabalho, né? Mas um estado de sobrecarga constante. Então, assim, esse tipo de estado mental, né, mental e emocional, é extremamente problemático e a gente precisa ocupar este espaço, né, de isolamento para olhar para isso, né? Se é o momento da gente tocar nas feridas, como eu disse antes, né, de aprender as lições, uma delas é esse, nós não podemos voltar a este estado de estresse profundo que a gente vivia antes, né? Eu vou passar aqui, então, para algumas questões, né? Uma tarefa. O professor gosta de dar tarefa, né? Tô brincando, não precisa entregar. Não precisa entregar, não, mas eu acho que é importante, né? É um processo interno, eu acho que é importante que vocês façam esse exercício, né? Então, assim, o que eu oriento? Que vocês separem algumas folhinhas, podem ser folhas de rascunho, né? E que a cada final do encontro a gente vai fazer essa sistemática de dar algumas reflexões para vocês fazerem ao longo da semana, né? Para que a gente possa prolongar esse processo de autoformação, tá? Então, assim, eu vou ler as questões, porque eu não sei se todo mundo tá, né, enxergando. Quem está em celular muitas vezes não consegue visualizar, que fica muito pequeno. Eu acho que era bom sim ler, né, para colocar, que fica mais fácil. Então, assim, a primeira questão é: quais são os sentimentos, atributos ou aprendizagens? Faltou um que ali? Que a docência trouxe para você? E a docência, não que este momento, né? Mas desde que você escolheu ser professora, né? Como é que você percebeu essas aprendizagens, né? Que tipo de coisas foram mais significativas? Deu um sinal agora que é um problema de conectividade. Espero que estejam me ouvindo. A outra questão é: o que você aprendeu com os seus colegas de trabalho, com as crianças e com os estudos que você fez sobre a profissão? Muitos de nós, né, e vocês podem achar estranho, mas eu estou falando do meu lugar de fala, né? Muitos de nós têm problemas com a profissão docente, né?
eu escuto isso dos alunos, eu tô aqui, mas eu gostaria de ser tal coisa, né? Quantos de nós já em exercício, mas continua pensando, e se eu não fosse professor, né? Ou seja, alimenta essa frustração sobre a escolha, né? Toda vez que está na docência, né? Então, eu só oriento assim, que vocês não respondam essas questões só pro forma, tá? Sentimento, amor e tolerância. O que você aprendeu a ser alguém melhor, tá? Não respondam de forma muito simples a isso, tá? Nós vamos combinar que ninguém vai ler. Então, o compromisso é que vocês façam de um modo mais extenso, tá? Extenso e profundo, tá? A última questão é: o que você espera da profissão docente? O que você espera como a última coisa da profissão, tá? Como aquela coisa mais ampla de todas, que possa dar um sentido mais completo para a sua profissão. Tá? Então, assim, num primeiro momento, talvez vocês possam dizer, eu espero satisfação, né? Ou eu espero me dar bem na vida, ou eu espero ter sucesso com os meus alunos. Mas e depois disso? Depois do sucesso com os alunos, o que mais que vem? Eu espero ser reconhecida pelos pais. E depois de ser reconhecida pelos pais? Eu espero que a cidade também me reconheça e quem sabe um dia eu tenha um nome numa escola por aí. Tá, mas e depois disso? Então, essa questão, ela de algum modo vai chegar no porquê que vocês são professores. E eu imagino que não seja para ser reconhecido pela cidade, que não seja para ser reconhecido pelos pais, que não seja para ser reconhecido pelas crianças, né? Pausar. Né? De pausar e pensar o que pode ser diferente. Né? Então, assim, essas são as 3 questões, imagino que vocês tenham anotado, mas também vai ficar gravado, né, até para aqueles que não estão acompanhando agora. Eu vou pedir que vocês façam isso e que a gente retome essa discussão na semana que vem, tá? Não vou pedir para vocês lerem as respostas, prometo. Mas a gente vai começar a discutir a semana que vem a partir disso, tá? A partir um pouco desse primeiro cenário, assim, do que moveu vocês para a docência. Ju, não sei se você tem alguma questão aí. Não, primeiramente só queria agradecer, né? Nova Forma agradece, e contamos com todo mundo no dia 9/6, né? Para conversarmos um pouco sobre a educação infantil no modo remoto. E gostaria também de fazer uma colocação referente à data que ficou errado. Lá no nosso 10º encontro, construindo junto outras propostas pedagógicas, nosso último encontro ficou dia 4/7 de 2020, mas não é 4/8 de 2020, tá bom? Só arrumando ali que saiu erradinho no folder, mas no nosso último encontro é dia 4/8, tá? E contamos com todo mundo na semana que vem, e que espero que não dê problemas, que consigamos conversar com todos, e eu acredito que hoje foi bem produtivo. Muito obrigada, professora Baiane. Sim, acredito que sim, né? Embora todas essas questões aí da internet, a gente conseguiu, né, divulgar o outro link.
de forma rápida. Então, assim, quem não conseguiu entrar na sala, fiquem tranquilos, tá? Eu não falei acerca do certificado, né? Porque é um curso de extensão, então todos aqueles que se inscreveram, eles vão ter direito a ganhar certificado, né? E como ocorreu esse problema hoje, a gente não conseguiu, né, fazer o controle de presença, né? Muito embora esse tipo de prática ele seja uma prática pré-pandemia, né? A gente não tem dispositivos técnicos para contar a presença dos sujeitos, né, no encontro. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a essa questão da presença, né? E se quiserem, depois o vídeo vai ficar disponível, se quiserem passar os colegas, né, para assistirem a reflexão também, sintam-se à vontade, tá? A gente aguarda vocês, então, na semana que vem, às 17 horas. Se cuidem, né? E vamos em frente arquitetando outros argumentos para a gente pensar a educação infantil pós-pandemia, tá? Agradecemos a todos. Boa noite. Boa noite. Se cuidem, pessoal.